Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre uma informação importante que serve para a nossa terapia, serve para o nosso processo terapêutico, que é o sujeito do inconsciente, né? Como se dá, como é construído, como é constituído o sujeito do inconsciente. Vamos entender, primeiramente, o que é o sujeito do inconsciente. O sujeito do inconsciente nós podemos entender como um modo de ser, uma forma de existir, em conformidade ou conduzido pelas nossas pulsões, pelos nossos desejos, fantasias e por todos os nossos conflitos inconscientes. E vamos entender que, deixar bem claro que o sujeito do inconsciente, ele não é, quando eu falo sujeito do inconsciente, eu não estou dizendo o eu, este mecanismo que faz você me perceber e eu te perceber. Não é esse é o eu consciente, é o eu, a função da nossa psique que nos orienta no mundo real, para que escolhamos os melhores caminhos e o que é melhor para a gente realizar no mundo material. O sujeito do inconsciente, estamos falando de uma outra estrutura que faz parte de você e que, de certa forma, conduz você. A estrutura desse sujeito, isto que é o seu modo de ser, é formado por duas forças, vamos dizer assim, dois determinantes. Que o primeiro é a autorrealização do seu destino, é uma de suas forças, dessa estrutura. E a outra força é o papel assumido através dos vínculos realizados durante a vida. Então, para que compreendamos o que é isso, esse sujeito do inconsciente, eu quero falar de 5, 6 conceitos importantes para que entendamos o que é isso, né? Esse sujeito inconsciente tão importante em nossas vidas e que faz parte da nossa psique, do nosso eu, ou da nossa alma, se você preferir assim, né? Então, não deixando de mencionar que nós somos um conjunto somos um conjunto desses conceitos, vamos dizer assim, e não quero deixar de lado, quero mencionar o fator herança genética, né? Que não tem muito a ver com isso que eu vou falar hoje, que é o sujeito, mas a herança física, genética, né? Biológica, isso é importante também, né? Estamos falando do corpo físico, né? E o sujeito do inconsciente está num outro aspecto da gente, que é o psique, né? Que é a subjetividade, que são, enfim, os conceitos, as verdades, as experiências, memórias, enfim. Então, quero falar dos conceitos pertinentes a essa outra ênfase nossa, o nosso outro aspecto como pessoas, como seres, né? O primeiro é a intersubjetividade. Quero falar também da transsubjetividade, da transgeracionalidade. Quero falar também da identificação primária, do processo de subjetivação. Eu quero falar da desidentificação narcísica também. Então eu quero deixar bem claro que o indivíduo, né? O indivíduo, ele é corpo, sujeito do inconsciente e o eu. Nessa minha explicação eu quero deixar para efeito didático, né? Que você entenda que você é corpo, esse sujeito inconsciente e o eu, né? E como é que se dá, como é construído esse sujeito? Ele é construído a partir de um processo
que chamamos de processo de subjetivação. Processo de subjetivação. Este processo ele é composto por 3 elementos, 3 processos que o constituem. O primeiro é a intersubjetividade. A intersubjetividade ela é um processo que se dá com base nas identificações primárias. E o que é a identificação primária? A identificação primária é o processo psíquico de incorporação do comportamento dos seus pais ou cuidadores ou principais pessoas, referências de sua vida lá nos seus primeiros anos de vida. É um processo de incorporação das características dos seus pais em sua própria identidade. Os processos de identificação, elas foram desenvolvidas ao longo do processo de evolução humana. E essas identificações, elas se desenvolveram justamente para promover a sobrevivência. Foi desta forma que os humanos, nós humanos, sobrevivemos a todos esses anos, centenas e milhões de anos, porque fomos absorvendo o comportamento dos nossos antepassados que garantiram a sobrevivência e assim garantirmos também a nossa sobrevivência. Então, o processo de identificação é importante, vital para a sobrevivência humana. Então, a intersubjetividade é a relação, como o nome, parte do nome já diz, intersubjetivo, a interação de 2 subjetivos, de 2 subjetividades. Nós estamos falando da sua e dos seus pais, dos seus cuidadores. Então, é uma inter-relação, uma comunicação, uma troca, né? Uma assimilação também das características de um no outro. O outro elemento também importante é a transsubjetivação. A transsubjetivação, para falar bem resumidamente, são os conceitos culturais, socioculturais, que nós vamos introjetando, assimilando ao longo da nossa vida. Portanto, é a comunicação e a troca dos elementos socioculturais de sua época. E a transgeracionalidade. Este é importante ficar bem claro também, porque estamos falando de um conteúdo hereditário que você herda, um conteúdo que vai passando do seu tataravô, bisavô, avô, pai, e chega até você. Mas ele é um conteúdo, estou dizendo um conteúdo psíquico, diferente, especial, que é importante destacar. É um conteúdo em que ele podemos caracterizar como um trauma não resolvido. É um conteúdo não resolvido desde os seus antepassados mais antigos e que vai passando de geração para geração sem ter uma ressignificação, uma resolução. Então, este trauma, este conteúdo traumático, ele é assimilado pela geração posterior, porque a paternidade, os pais, eles não resolveram, então acabam vivendo esse trauma no seu dia a dia. E como a criança, né, ele está no momento de construção da sua subjetividade através da intersubjetividade, com os processos internos, ele acaba assimilando também para a sua personalidade, para o seu subjetivo,
esses traumas mais mal resolvidos, os não ditos, também são os não ditos, né? Enfim, todo o conteúdo mal resolvido, traumático e mal resolvido, que vem de tataravô, bisavô, avô, e que você provavelmente assimilou, ou os filhos assimilam. Então, esses três elementos compõem o processo de subjetivação. E o que é o processo de subjetivação? É a atividade primitiva humana de constituição do conjunto de qualidades e características individuais, sua, minha, do sujeito, conferindo-lhe, então, tudo aquilo que o diferencia das outras pessoas. Então, o sujeito do inconsciente, ele é a constituição de todos esses elementos. Essa complexidade toda de informações, conteúdos, de pais, avós, da sociedade, isso tudo vira um grande caldeirão e que você, enquanto bebê, criança, nos primeiros anos de vida, você vai assimilando, contraindo, trazendo para você, para suas características, fazendo parte do que é seu inconsciente e que dirige a sua vida. Repetindo que isso não é o eu, é o sujeito do inconsciente que influencia inclusive o eu nas decisões que você toma na vida. É de suma importância entender esse complexo processo, porque é a partir dessa conjuntura toda, desse caldeirão de informações, que nós vamos trabalhar nas sessões. O nosso tratamento, ele é focado nesses elementos, nesses conceitos, nesses conteúdos, que muitas das vezes são fomentadores, criadores de sofrimento, de dor. E em quase todos os casos, inconsciente, a pessoa sofre e ela não sabe exatamente por quê. Ou então tem uma ideia racional do porquê sofre, mas desconhece a causa raiz disso que ela racionalizou, que ela acha que faz ela sofrer. A partir de agora, eu quero dizer e falar para você do processo de desidentificação narcísica. Tá? A desidentificação, você já tem uma ideia do que seja, né? Pois eu falei sobre identificação narcísica. Então, a desidentificação narcísica é justamente o processo em que você conduz por meio terapêutico, é o mais acertado de se fazer dentro de um processo terapêutico, em que você ressignifica todos esses conteúdos, né, desses três elementos dentro do processo de subjetivação. É o processo em que você conduz e ressignifica tudo isso. E o mais importante, você recria a sua vida, você reconstrói a sua história. Ela estava de um jeito, constituída por elementos, forças externas, em que você assimilou, né? E que em algum momento lhe começou a trazer desconforto emocional, sofrimento, disfuncionalidade social, fora as outras enfermidades físicas também que podem ter ocasionado, como depressão, ansiedade, os sintomas, né? Os sintomas patológicos. Então você, dentro dessa desidentificação,
você toma a sua vida em suas mãos, toma conhecimento disso tudo, ressignifica, aceita, ressignifica e transforma a sua história. Começa a transformar através de uma coisa em que todos nós temos. É uma partícula de nós, assim, em que muda toda a nossa história. É a partícula criativa que temos. Aquela parte que é só nossa, em que misteriosamente a ciência ainda não decifrou, mas com tudo que nos constitui, existe algo muito nosso, só nosso, criativo, espontâneo, e que é esse que decide mudar a vida, trocar os caminhos, não aceitar os traumas do passado, ter uma vida melhor e mais feliz. E é isso que eu queria dizer hoje, explicar um pouquinho, uma coisa resumida do processo de subjetivação, do sujeito do inconsciente, do que somos constituídos, não é? Entendendo isso, eu digo para você que é possível mudar. É possível mudar. Se você quiser, você muda a sua vida, a sua realidade. Basta não somente ter o conhecimento, esse que eu passei, mas não tão somente isso, mas uma ação de desejar reconstruir sua vida, conhecê-la a fundo, saber as causas profundas do que causa sua dor, do que causa disfuncionalidade, em sessões terapêuticas, e fazer com que esse processo venha a torná-lo uma pessoa como você idealiza ser, uma pessoa feliz, realizada e que venha contribuir direta ou indiretamente para uma sociedade melhor. Está certo? Então, eu vou ficar por aqui neste vídeo e até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!